Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo e também do milho. Vamos falar do agronegócio que vive uma pressão velada do governo federal. Vou comentar de impostos sobre investimentos e atividades produtivas. E você vai ver que um comentário sobre um mapeamento feito pela Serasa Experian sobre propriedades rurais. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de boi. O boi pós-palhada de milho com rusizienses é uma alternativa para o sojicultor? O programa Agronegócio já está no ar. O programa de hoje falando do mercado do milho. As informações foram divulgadas no Boletim Agro em dados de junho pela Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás. E esses resultados mostram que a colheita do milho, primeira safra aqui no Brasil, atingiu basicamente 70% já da área total até o último dia 24 de maio deste ano. Em algumas regiões do estado de Goiás, as lavouras de milho de segunda safra, principalmente no sul do estado, já entraram em fase de maturação, enquanto a maior parte ainda se encontra na etapa de enchimento de grãos. Apesar da redução no volume de chuvas, o desenvolvimento das lavouras, ele tem sido satisfatório, uma vez que houve uma boa distribuição de precipitações ao longo do mês de abril, o que favoreceu o período reprodutivo. No mercado interno, os preços do milho no mês de maio apresentaram uma tendência de queda, com recuo de 12,4% em comparação ao mês anterior. E essa retração, ela é influenciada pelo cenário internacional de baixa e pela proximidade da colheita da segunda safra, que tende a ampliar a oferta do cereal. No entanto, a Conab, ela destaca que os estoques ajustados, alinhados a uma demanda firme, devem contribuir para a sustentação dos preços agora nos próximos meses. E no panorama internacional, o Brasil embarcou 177,2 milhões de toneladas de milho no mês de abril, um aumento de 176,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Goiás destacou-se nesse período, ampliando o número de países compradores do cereal, incluindo Vietnã, Estados Unidos, Egito e Taiwan, além de Portugal, que era o único destino em abril de 2024. E essa diversificação, ela contribuiu para o desempenho positivo das exportações brasileiras. E dentre os derivados do milho, o óleo obteve destaque nas exportações brasileiras, alcançando 54,2 mil toneladas embarcadas, no valor de 55,2 milhões de dólares. Este é o maior valor já registrado para o mês de abril na série histórica. Para o estado de Goiás, o cenário é promissor, pois em abril foram enviadas 2.300 toneladas de óleo de milho para o exterior, superando o volume total exportado em todo o ano de 2024, que foi de 968 toneladas. E agora vamos falar um pouquinho de impostos sobre investimentos e atividades produtivas. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, ela ouve a sociedade brasileira e alerta para os efeitos da medida provisória 1303/2025 e também de recentes decretos do governo federal que aumentam impostos sobre investimentos e atividades produtivas essenciais à economia nacional. O impacto dessas medidas começa
onde mais dói, no prato do brasileiro. Dos 158 bilhões de reais apontados como renúncia fiscal pelo Ministério da Fazenda, mais de 88 bilhões de reais dizem respeito à desoneração de itens da cesta básica como arroz, feijão, carne, leite e ovos. Esses alimentos são consumidos diariamente pela população mais pobre e a sua isenção tributária já era uma conquista histórica. Durante a tramitação da reforma tributária, a FPA atuou de forma decisiva para garantir a manutenção desse benefício essencial. Agora, o próprio governo federal ameaça esse avanço por meio de artifícios infralegais. E mais do que isso, o aumento de tributos recai diretamente sobre o produtor rural, que verá o seu custo de produção aumentar com a tributação de insumos essenciais, como fertilizantes defensivos e também sementes. Na sequência, afeta o pequeno e o médio investidor, que será penalizado com a taxação de instrumentos como LCAs e FIAGROS, e também os empreendedores e consumidores que sofrerão os efeitos da inflação, da redução do crédito, do encarecimento do custo de vida. O aumento do IOF sobre remessas internacionais também agrava o quadro. A cobrança atinge royalties da biotecnologia, operações entre tradings e matrizes, franquias de alimentação e cadeias logísticas, criando novos custos em praticamente todos os elos da cadeia. O impacto é direto no produtor rural e em toda a cadeia agroindustrial, comprometendo o abastecimento interno e a competitividade do Brasil no exterior. E agora vamos comentar do agronegócio, que vive uma pressão velada do governo federal. A alegação de que o agronegócio seria patrocinado pelo governo não se sustenta. Dos 158 bilhões de reais em renúncias, cerca de 68 bi referem-se a insumos agropecuários que, se tributados, aumentam o custo dos alimentos. A cesta básica não é subsídio ao produtor, mas um direito do consumidor. Além disso, mesmo as desonerações do agro não representam, na prática, perda efetiva de arrecadação, já que se trata de tributos não cumulativos que gerariam crédito para o adquirente. Ou seja, haveria apenas uma arrecadação virtual, seguida do correspondente e direito ao crédito. E os dados mostram que o Brasil é um dos países que mais subsidiam a sua agricultura. Apenas 3,1% da receita bruta agrícola nacional vem do apoio público, segundo a OCDE. Enquanto isso, a carga tributária nacional bateu em 32,44% do PIB, isso em 2023, sendo que 72,8% do crescimento desde 1991 se concentrou na União. Uma vez que promover uma reforma administrativa, cortar gastos e enfrentar de frente problemas reais, como a sonegação fiscal e o devedor contumaz, aquele que não paga impostos de forma recorrente e deliberada para lucrar com a concorrência desleal, o governo escolhe o caminho mais fácil: tributar ainda mais quem já cumpre as suas obrigações. E essa estratégia não resolve o desequilíbrio fiscal, apenas encarece o crédito, desestimula investimentos de longo prazo, empurra recursos para fora do país e ameaça a segurança alimentar. A longo prazo, compromete o crescimento econômico e reduz a arrecadação.
A Frente Parlamentar da Agropecuária defende uma política tributária justa, onde onere menos quem produz, que valorize o trabalho, o empreendedorismo e a geração de riqueza. Não aceitaremos medidas que penalizem o produtor rural e o prato do brasileiro para cobrir descontrole fiscal do governo. E agora eu vou comentar de um mapeamento que foi feito pela Serasa Experian sobre propriedades rurais. Um mapeamento já divulgado pela Serasa indica que 85% dos produtores rurais que cultivam soja e milho na região centro-oeste do Brasil atendem aos critérios necessários para obtenção de crédito rural. O estudo conduzido pela Serasa Experian avaliou 166.100 imóveis rurais com base em informações coletadas ao longo dos últimos 5 anos e divulgadas agora no último dia 10 de junho. A análise considerou aspectos financeiros, sociais e ambientais exigidos pelo Manual de Crédito Rural, que é o MCR, identificando produtores que não possuem pendências com embargos ambientais, histórico de trabalho escravo ou sobreposição com áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. Também foi levado em conta os riscos de inadimplência. Apenas 15% das propriedades analisadas foram consideradas não aptas a receber financiamentos conforme os critérios vigentes. Os dados foram obtidos a partir do cruzamento de informações de 20 plataformas públicas e privadas, incluindo análises georreferenciais das imagens de satélite. E dentro do grupo de produtores com avaliação positiva, 48% foram classificadas como de baixo risco e sem qualquer tipo de alerta socioambiental. Outros 37% demandam uma análise mais criteriosa antes da liberação de crédito. Entre os estados analisados, Goiás apresentou o melhor desempenho com 58,1% das propriedades aprovadas e apenas 8% reprovadas. Em Mato Grosso do Sul, 48% foram aprovadas e 9,4% reprovadas. E 42,6% seguem em avaliação. No Distrito Federal, 19,9% foram reprovadas e 80,1% estão em análise. Já o Mato Grosso teve o maior índice de reprovação, 26% das propriedades não conforme e apenas 36,9% aprovadas. Dados proprietários e inéditos da Serasa Experian revelam o potencial financeiro e socioambiental do plantio de soja e milho na região centro-oeste, que é um dos grandes produtores de grãos do país. E de acordo com a Datatec, o estudo evidenciou um cenário positivo. 85% da base de imóveis analisada está de acordo com as exigências socioambientais definidas no Manual de Crédito Rural, ou seja, não possui impedimento com embargos ambientais, trabalho escravo, sobreposição, terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação, além de possuir baixo risco de inadimplência. O REID de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, ele comenta que as imagens de satélite e dados geográficos usados para analisar propriedades rurais revelam a maturidade socioambiental dos plantios. Nesse sentido, avaliar os impeditivos para a concessão de crédito rural, como a sobreposição com florestas públicas tipo B e o histórico de alterações do perímetro do CAR, reforça a importância dessa expertise fundamental para identificar e mitigar riscos. Dessa forma, na região, apenas 15% das propriedades que cultivam soja e milho
não estão aptas para receber financiamentos frente aos critérios do Manual de Crédito Rural, o MCR, que além de exigir um bom perfil econômico dos seus demandantes, tem implementado critérios socioambientais sobre a administração do recurso financeiro feita pelos credores do agronegócio. O levantamento considerou os perfis de crédito de possíveis demandantes da região centro-oeste que atuam com soja e com milho. E agora você vai ver que o agronegócio continua sendo o motor da economia brasileira. O agro do nosso país foi o principal motor do crescimento econômico no início de 2025, registrando uma alta de 12,2% no primeiro trimestre e contribuindo com 1,4% para o avanço do PIB nacional, segundo dados do IBGE. Siegfried Baumann, que é o diretor de desenvolvimento de produto e mercado da Bayer, ele destacou a importância estratégica do setor para a economia do país, com soja, milho, arroz e fumo como protagonistas na elevação da produção. O desempenho positivo do agronegócio demonstra sua capacidade de impulsionar o crescimento, mesmo diante de desafios climáticos e econômicos, mantendo-se como pilar fundamental para o Brasil e abrindo novas oportunidades para empresas e produtores, especialmente aqueles que investem em tecnologia e inovação. Os avanços tecnológicos são essenciais para aumentar a produtividade e garantir sustentabilidade do setor. O uso de soluções digitais, biotecnologia e práticas sustentáveis vem permitindo maior eficiência na produção e a redução dos impactos ambientais, aspectos fundamentais para manter a competitividade no mercado mundial. E entre os principais aprendizados destaca-se a relevância de investimentos contínuos em tecnologia, inovação e sustentabilidade para manter a competitividade e aproveitar as oportunidades que surgem. O agronegócio brasileiro deve continuar investindo em inovação contínua para aproveitar as oportunidades que o mercado oferece e contribuir ainda mais para o crescimento econômico do país. A tecnologia ela é apontada como o principal vetor para o desenvolvimento e fortalecimento do setor. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do boi. O boi pós-palhada de milho com rusizienses é uma alternativa para o sojicultor? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de boi, produção de carne. O boi pós-palhada de milho com capim rusiziensis é uma alternativa para o sojicultor? É exatamente esse tema que nós vamos falar hoje. Bom dia, Ronald, tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. É uma satisfação enorme estar. E não só pós-rusiziense, mas também o Miyagi e outros braquiária de forma geral, né? Acho que o sojicultor está buscando culturas alternativas em área onde a transição climática não é tão interessante. E quando eu olho o custo muitas vezes, e até pensando numa produção de soja, eu tenho buscado alternativas. Pensando em milho verão, por exemplo, rentabilidade boa, depois eu deixo o quê? Eu deixo um braquiária. Soja, estou na transição indo para o vale, área que ganhou muito espaço sobre a área de pecuária. A pecuária ainda está ao derredor, mas eu tenho soja, só que eu não tenho janela para milho. Será que é uma boa alternativa? Esse ano, Antônio, a gente tem essa forragem em grande volume, porque choveu muito bem dentro do meados de maio, choveu muito bem dentro de junho, deu uma chuva pontual, então tem esse capim. Agora a conta que a gente vai fazer é aqui, é rentável ou não? Isso entrega dinheiro ou não? Essa é a pergunta, porque ninguém planta capim só pensando no boi, eu planto também pensando na soja. Vai pagar depois um consórcio lá na frente com a soja que
já é comprovado, produz acima de 5, 6, 7 sacas a mais. Quando eu insiro capim dentro de uma área que era soja. Tá, mas e qual é a conta, Antônio, que a gente faz pensando em qual animal que eu coloco? Talvez esse é o tema que eu quero discutir com você, que eu estou com os números aqui afiado para trazer para você, meu amigo. Eu conheço muitos. Quando eu falo muitos, é um bocado de produtores rurais, pecuaristas, neloristas, vamos dizer assim, tanto aquele que mexe com cria, recria ou engorda, e tem muita gente plantando soja com capim. E colhe a soja, fica o capim, faz uma safra de boi, desseca o capim, planta soja e vai tocando a vida desse jeito, e o resultado, pelo menos com quem eu já conversei, parece que os resultados são positivos, porque ele aumenta a área de soja, diminui a área de pasto e aumenta a quantidade de boi. Exato. Se você pega a mesma área que você usava aí, 1.000 hectares, eu colocava em média um animal por hectare. Rodava ele ano, certo, Antônio? E aí quando eu inseri a soja, a pecuária saiu daquele período ali. Mas eu volto com capim. Eu tenho mais forragem, é um capim adubado. Só que aqui eu acho que entra um processo que vamos pensar, vamos falar os 3 pilares aqui, Antônio. Quem faz a soja e planta o milho também. E ele faz um consórcio de milho com braquiária. Então eu planto essa soja no final de setembro, colho ela dentro de um fevereiro, planto o milho para colher em meados de junho, julho. Perfeito? Tirou o milho, o capim fica lá, porque o capim vem junto com o milho. Tá, eu tenho então julho, eu tenho agosto, eu tenho setembro. Eu tenho 3 meses. 3 meses e meio vai dar 100 dias para o animal ficar no pasto, porque eu preciso dessecar, como você comentou. Tá, o que o boi entrega nessa palhada, pensando quem está fazendo milho com consórcio, com braquiária e plantou soja? Eu consigo colocar uma UA por hectare, sendo conservador. Isso sendo conservador. Eu estou fazendo uma conta, uma UA por hectare, trazendo aqui que essa UA vai te deixar em torno de 4 arrobas no período, Antônio. 4 arrobas no período. Se você pega a arroba de hoje a arroba é 300. 4 vezes 300 é 120 reais, concorda? É 1.200 reais, concorda, Antônio? Então você está me dizendo que com a safra de boi me entrega 1.200 reais? Só que você poderia vender essa palhada para o seu vizinho, você poderia ter feito silo, você poderia ter feito feno. Então coloque aí que metade disso é o custo da semente, é o custo da mão de obra. Então te sobra 600 reais no período. Tá, agora nós vamos voltar para outra realidade, Antônio. Eu faço milho verão, Ronald. Eu faço soja verão. Eu faço safra só. Eu não tenho safrinha de milho. Eu não tenho safrinha de sorgo. E eu coloco a pecuária, até pensando em ter forragem, para não deixar o solo descoberto. E eu quero colher essa forragem. Muitas vezes eu não quero colocar o boi, porque eu não tenho mais cerca, eu não tenho mais estrutura, Antônio. Então, ele quer colocar o boi. Qual é o propósito aí? Colocar o boi em cima dessa palhada, pensando em fazer uma receita. Então aqui mora o segundo pilar, Antônio. Esse boi te entrega aí aproximadamente R$ 1.500 em áreas que antes não tinha safrinha. Porque esse boi vai ficar um tempo maior. Ele vai entrar no maio e vai sair lá no setembro. Ele vai ficar aí 150, 140 dias. Opa, então esse boi eu consigo colocar em média aí 6 arrobas nele. Faz 6 arrobas vezes 300, a conta é essa. Então, sim, boi e pecuária, soja e pecuária, a conta fecha no positivo e traz rentabilidade, tanto para a soja, mas também para o boi. Concordo em gênero, número e grau com você. A experiência que a gente tem nessas visitas que nós já fizemos a vários produtores, o resultado é positivo, muito positivo, tanto para o bolso quanto para o solo. Exatamente, meu amigo. Ronald, mais uma vez obrigado, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Nós vamos na Agrovem? Vamos na Agrovem. Nos encontramos lá, eu e o Antônio, essa semana na Agrovem. Obrigado, Ronald. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida não acontece para nós, ela acontece a partir de nós. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.